eletrizante entre Flamengo e Vasco da Gama. Eu diria que esse resultado foi melhor para o Vasco, hein? Muita gente acreditando no poder do elenco do Flamengo e, na prática, igualdade. O Maracanã foi palco de mais um capítulo da história do Clássico dos Milhões. Em busca de objetivos diferentes, Flamengo e Vasco duelaram em uma partida bastante disputada. Mesmo com um time misto, foi o Flamengo quem abriu o placar. Cebolinha acertou o travessão e, na sequência, Bruno Henrique quase marcou. No rebote, Carrascal fez o seu primeiro gol com a camisa rubro-negra. No dia de hoje, me senti respaldado pelos meus companheiros. Estou muito contente pelo gol que fiz. Puma Rodrigues cabeceou firme e depois da defesa de Rossi, a bola tocou na trave. Até que Coutinho cobrou o escanteio, Rossi saiu mal e Ryan, de cabeça, deixou tudo igual. Meti muito gol na base contra eles, então eu estou esperando esse momento para sair no profissional também. No segundo tempo, o técnico Felipe Luiz colocou os principais jogadores rubro-negros em campo. Entraram Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro. Com isso, o time cresceu. Saul carimbou o travessão e por pouco não colocou o Fla na frente. Pouco depois, a indecisão da zaga vascaína quase custou caro. Mas Léo Jardim fez a defesa. Do lado vascaíno, Matheus França foi quem mais se aproximou de marcar, mas Rossi impediu o gol. Final, Flamengo 1, Vasco também 1. Agora, o rubro-negro volta suas atenções para a Libertadores da América, enquanto o Vasco enfrenta o Bahia no meio de semana em um jogo atrasado também do Brasileirão. Não pensei no jogo da quinta-feira, pensei nos jogadores que estavam com pernas frescas, que estavam nas melhores condições para poder vencer do Vasco, né? Vocês dizem, e eu também afirmo, meu elenco para mim é o melhor de todos da América. Eu tenho que usar esse elenco. Esse é o maior trabalho, de recuperar a estima do time, essa coisa vai para a arquibancada e a gente ser mais consistente. Agora a gente tem que jogar, tem jogo na quarta-feira. A gente tem que pegar esse jogo e a gente tem que ser consistente. A gente pode errar coisas no jogo, mas a gente tem que manter um padrão que isso vai conectando com a torcida e vai passando mais confiança. Esse é o maior trabalho nosso. É voltar a jogar com a estima que o vascaíno tem que ter. Diniz, hein? Eu gosto do trabalho do Diniz. Enfim, o Flamengo também está de olho na Libertadores, passou por um jogo polêmico, teve uma decisão favorável, não é? O Plata estará à disposição, então a Conmebol reconheceu o erro grosseiro da arbitragem do colombiano Andrés Rojas. E agora o Flamengo teve que enfrentar esse clássico, o Vasco muito afim, muito concentrado, sabendo que não é melhor que o Flamengo, mas jogou de igual para igual. E esse resultado é importante para a equipe do Diniz, que briga numa parte ruim da tabela. E o Flamengo viu Cruzeiro e Palmeiras se aproximarem, hein, Cicinho? Exatamente, né? E o Palmeiras tem um jogo a menos, né? Que pode passar. Sabemos também que tem o confronto direto entre essas duas equipes. O Palmeiras mas o Vasco... tem 2 jogos a menos ainda, né? 2 jogos a menos. Contra o Juventude e contra o Santos. E aí demonstra, o Vasco prova nesse momento que clássico, né? A gente tá cansado de saber que não importa o momento e nem o investimento. Porque clássico é isso que motiva, né? O que eu estava falando do São Paulo contra o Santos aconteceu com o Vasco. Um Vasco motivado, jogando de igual para igual. O Diniz sabe armar a equipe, né? Já conhece o Flamengo e os jogadores entenderam. Então, foi um grande jogo também. E assim, o Flamengo vivendo essa ressaca da Libertadores, que poderia ter um placar mais tranquilo, talvez entraria de uma outra maneira nesse jogo. Mas o Vasco aproveitou desse momento do Flamengo e conseguiu um empate que para o Vasco é importante. Ronaldão, o Flamengo, claro, é um time que está muito esperto para o Campeonato Brasileiro e para a Libertadores, sonha com os 2 títulos, mas nesse clássico, no primeiro turno, já tinha sido empate. E agora, outro empate para Flamengo e Vasco. Um empate porque o Diniz é um cara estudioso demais, a verdade é essa, que ele estudou muito bem o Flamengo. Que o Felipe ele pode até mudar um pouquinho o discurso, falar negócio de perna fresca. Você tem, para cada posição ali, você tem 2 jogadores. Então coloca os caras para jogar, irmão. Como assim perna fresca, pensando numa competição no meio da semana? Põe os caras para jogar. A gente não fala do elenco? A gente fala que é do elenco do Flamengo. Que elenco que tem o Flamengo? Nossa, o goleiro tem 2 bons. O lateral tem 2 bons. O centroavante tem 2 bons. Agora você vem falar de perna fresca, respirar. Né? Você tem que ganhar os jogos, irmão. Com o time que você tem, é sua obrigação ganhar. E o Diniz deitou, mais uma vez.
na forma de jogar, tomou 1-0, mas não se desesperou, continuou na mesma pegadinha. É por isso que eu gosto do Diniz. Hora que eu não entendo o Diniz também, né? Que o certo é dar bicão, não deixar o perigo ficar na sua área. Eu penso assim ainda. Mas é um cara copeiro que vai lá, briga com o seu time, joga pra cima, não fica reclamando, não fica falando que tá precisando a perna ficar fresca. Não, tem que jogar, irmão. E clássico se vence. E pra mim aí, o Vasco venceu. Porque 1-1 é bom pro Vasco. Bom pra gente que tem uma briga pela liderança. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. E aí, Edu? Agora embolou tudo? Embolou, Renata, embolou. E a gente viu que nenhum time está se distanciando dos outros, né? Então ontem realmente foi um jogo onde que o Vasco jogou na superação, jogou no seu limite realmente. E quando você joga no seu limite, por mais qualidade que tenha do outro lado, acaba se igualando. Então acho que o Vasco realmente em alguns momentos foi melhor do que o Flamengo. E claro que o Flamengo tem suas peças individuais que podem decidir. Mas parabéns pelo Diniz, parabéns pelo trabalho. E se o Vasco jogar assim, todo jogo, Ronaldão, sai dessa zona de onde... Agora, para falar desse tropeço do Flamengo até aqui contra o Vasco, começou com um time... E isso vai dar o que falar, porque o Felipe Luiz, no momento ali de enfrentar um adversário que era... obrigação ganhar, para um time que quer ser campeão tem que ganhar do Vasco, não tem desculpa. Aí o Felipe Luiz hoje poupou alguns jogadores, essa é a verdade. No final do segundo tempo colocou a cavalaria tentando a vitória, mas até o momento não está conseguindo, Piperno. E aí a galera já está fazendo as contas, até nós citamos aqui agora há pouco. O Palmeiras tem 2 jogos ainda a fazer contra Santos e Juventude. O Flamengo tem um jogo atrasado a se fazer contra o Sport. E aí, dando, digamos assim, a lógica de 100% de aproveitamento para Palmeiras e Flamengo nesses jogos atrasados, ou seja, o Flamengo vencendo o Sport e o Palmeiras vencendo Santos e Juventude, o Palmeiras passaria o Flamengo e ficaria 1 ponto a mais, 1 ponto à frente com o mesmo número de jogos. 2, né? O Kaique tá um ponto. É um ponto. Agora tá indo para 2 porque o Flamengo tá empatando. Ah, verdade. O Flamengo tá empatando, é que eu tô considerando como derrota, tá empatando. Isso, é um ponto. É verdade. Perfeito. Nesse momento do jogo, o Flamengo tem 6 jogadores que iniciaram a partida contra Estudiantes. Começou com alguns, trocou e tal. Agora entraram Arrascaeta, Pedro. Ele fez. O time que iniciou foram 6 diferentes dos Estudiantes, agora entraram 3 e saiu um. Saiu o Plata. Mas eu gosto muito do trabalho do Felipe Luiz, acho que ele vai ser um treinador de alto nível. Mas essa ideia dele de hoje quebra um pouquinho daquele que ele falava da prioridade absoluta ao Campeonato Brasileiro. Eu sei que não é uma coisa simples, porque Libertadores ela tem aquela coisa da comoção nacional, né? Mas ele, dentro do que ele mesmo apregoava, ele teoricamente usaria o time principal. Mas aí se o time principal ganha hoje e perde a classificação para o Estudiantes, ia ser também um fuzuê, né? Ontem o Abel só botou o Everton de titular, né? Trocou 10 do jogo com o River, trocou todos de linha, né? Que a gente até falou no primeiro Canelada, coisa que eu até acho, eu não concordo muito com trocar todo mundo, mas trocou todo mundo e só depois entrou o Vitor Roque, entrou o Flaco, entrou o André. Mas o discurso do Palmeiras não era esse. Não era. O do Felipe Luiz, com o qual eu concordo, pelo elenco que o Flamengo tem, era uma prioridade total para o Campeonato Brasileiro. E aí, quando ele faz isso, ele muda um pouquinho daquilo que ele mesmo falou. Por uma condição excepcional, ok, né? Mas ele tem que... Esse jogo de volta tá mexendo muito com a cabeça dele, pelo jeito, né? Argentina, alguns jornalistas de La Plata estão postando coisa na rede social, acho que também nos veículos deles, sobre o Estudiante recorrer, porque... O que aconteceu? O Flamengo recebeu... Tem até o horário aqui, ó, do e-mail. Tem informaçãozinha, só para mostrar que a gente viu, tá? Sim. Não é um delírio, tá? O Flamengo tem no seu poder o e-mail de sexta-feira, 19, enviado às 12h20. Ele foi para a CBF e para o Flamengo. Para 3 pessoas do Flamengo e um e-mail lá do setor responsável por esse tipo de coisa na CBF. Esse e-mail não aparece cópia para o Estudiantes. Também a Conmebol, em tese, não tem que comunicar o Estudiantes, tem que comunicar o Flamengo, né? O jogador suspenso é prioridade do Flamengo. Mas o Estudiantes é a parte interessada. Não custa a Conmebol comunicar oficialmente Estudiantes ou colocar uma nota no seu site, olha, já comunicamos ao Flamengo e tornamos público que o jogador está liberado. Poderia até acrescentar, como já aconteceu em 2014 com o Romagnoli do São Lourenço, que aliás foi até campeão, né, naquele ano, e em 2018 com o Dedé do Cruzeiro. Curiosamente, jogos do Cruzeiro, né, porque foi Cruzeiro e São Lourenço, o Romagnoli foi expulso e depois tirado o cartão dele, né, a punição, a suspensão foi retirada, jogou depois contra o Bolívar, se não me engano, e o Cruzeiro, o Dedé voltou para jogar o jogo de volta, era contra o Boca, depois de uma expulsão também injustificável. É a terceira vez que isso acontece, não é a primeira vez. Não estou aqui dizendo que está certo ou errado, gente, estou dizendo que não é a primeira vez, é só uma informação, tá? Não estou dando uma opinião. Então, já está se criando um clima, essa que é a questão. Então, eu acho que a Conmebol deveria, até para que as coisas não fiquem
no terreno dessas especulações, deixar claro, essa decisão foi tomada, acabou o ponto final, então acabou a discussão. Porque fica essa história, vai recorrer, pode ou não pode? Isso vai causando mais confusão num jogo que deve ter um clima já tenso e vai ficando mais tenso. Então acho que cabe a Conmebol, não custa, né? Porque ela não tomou decisão, então comunica para todo mundo. As pessoas estão sabendo pelo Flamengo, que tem esse documento de fato. O Flamengo corre algum risco? Acho que não tem como. Tem um e-mail da Conmebol, unidade disciplinar retirou o cartão. Então acabou. E o pior é o seguinte, a discussão sobre o cartão do Plata, ela ofusca uma coisa inexplicável que foi a atuação desse árbitro, Andrés Rojas, da Colômbia. E para completar, como a Conmebol não tem certos cuidados, o árbitro de quinta-feira é o Tapia, como é que é o nome dele? O primeiro nome dele? Ah, meu Deus, Piero Mazza. Tapia não, Mazza. O Tapia do São Paulo. Piero Mazza. O Piero Mazza foi o árbitro de Cerro Estudiantes, que deu um pênalti, para mim, inexistente. O Carrilho centralmente joga todo para trás, assim, negócio até meio patético. Nós acréscimos, esse pênalti proporciona o gol do Ascacíbar, o único gol do jogo, 1-0 Estudiantes no Paraguai, e depois 1-0 em casa, o time argentino se classifica. Então, um árbitro que já gerou muita reclamação dos paraguaios, obviamente, para que esse árbitro nesse jogo? Né? Eu acho até, aí é só um palpite, tá, gente, que diante do que aconteceu quinta-feira e com a punição do Andrés Rojas, que foi afastado do Mundial Sub-20, né, pela Conmebol, depois da sua péssima atuação no Maracanã, que o Mazza vai tentar fazer uma atuação bem sóbria, imagino. Porque ele está no olho do furacão. Ele já cometeu um erro que prejudicou um adversário da equipe argentina e ele vai fazer o jogo de volta depois de que um outro árbitro fez só atrapalhada no Rio de Janeiro. Então, imagino que... Falei até com um colega da imprensa chilena, o Christian Barreira, ele estava falando. Ele falando sobre esse árbitro, eu pensei, é igual os do Brasil. Falou, Mauro, é um árbitro muito inconstante, pode fazer uma boa arbitragem, pode fazer só bobagem, assim, é de extremos, não é um árbitro regular que consegue fazer seguidas boas partidas, que você possa confiar que ele vai trabalhar bem. Gosta muito de falar, fala muito no jogo e tal. Eu falo, então, vamos ver. Mas se ele estiver concentrado e tudo, se preocupar com a arbitragem, ele tecnicamente possa fazer um bom jogo. Mas é um jogo que vai ser um jogo cercado de muita expectativa, muita tensão, muita provocação, né? E alguns coleguinhas lá já estão soltando essas notas. Não, porque vai recorrer, não sei o quê. Não tem muito o que fazer. A decisão foi tomada, né? E o jogador eventualmente vai atuar, né? E o pior é tenta-se até colocar como se o Estudiante fosse vítima. O Estudiante podia estar tomando 3-0 na hora que houve a expulsão do Plata, e antes houve um pênalti. E de um pênalti contra, de repente, ele teve um homem a mais. E com um homem a mais, ele consegue buscar o seu gol, diminuindo a desvantagem, né? Tem também, nesse contexto, uma atuação muito aquém do Flamengo, que poderia ter feito 3-4 no primeiro tempo. Foi pedante algumas jogadas, especialmente o Pedro, perdeu um gol feito e depois dando um toquinho de letra no segundo tempo. Para que aquilo? Qual o sentido daquilo? Eu não consigo entender. Acho que tem que ter seriedade. E para mim isso é uma tentativa de esnobar o adversário. Quando você não... Sei lá, esnobar o adversário. Sei lá, tem alguém te provocando, tomou uma porrada, o cara tirou um sarro, tá 4-0, até pode ser. Mas tá 2-0, irmão. 2-0 não resolve nada. Com muito jogo pela frente na ida e tem a volta. Enfim, isso é um outro capítulo que eu acho gravíssimo. Os erros do Flamengo num jogo que estava na mão para poder liquidar o confronto. O Flamengo poderia jogar hoje completo contra o Vasco, tivesse feito um placar elástico, e jogar quinta-feira com um time até misto na Libertadores. Por que não ia tomar de 4-0? E teve tudo para fazer. Fez um gol com 15 segundos, um gol com 8 segundos. O Pedro perde aquele gol 19, ele fez o mais difícil, ele cortou num drible só o goleiro e o zagueiro, aí ele chuta no canto do goleiro. O gol todo aberto. Um jogador do nível dele, eu achei aquilo um tanto quanto displicente. Se ele bate no contrapé, faz o gol. E depois o gol que o Plata perdeu, tentou uma cavada, quando tinha todo o ângulo para o chute cruzado, na câmera pelo lado invertido, você percebe claramente que havia chance. Podia até errar, mas assim, a finalização com cavada, quer dizer, quero fazer mais bonito. Cara, não é para isso. Dá um chute cruzado, a bola passa a rente atrás, bate nada, acontece, paciência. Mas a tentativa de embelezar o lance, numa jogada que você tem que ser frio, calculista e direto, eu acho que é grave e isso é erro do Flamengo, que merece muita discussão interna, não sei se eles estão tratando disso. Agora, fora isso, tem a questão do árbitro. E o que está se criando é um clima muito ruim. Até eu questionei aqui a Conmebol, perguntei se eles não vão emitir uma nota, pior e não, deveriam fazer isso, pelo bem do futebol. Tomou a decisão, assume publicamente. Essa é uma decisão da Conmebol. Aí, se o Estudiante discordar, ele vai lá e protesta junto à Conmebol. Nós não concordamos, é o direito que eles têm, os argentinos. Não concordamos com isso. E a Conmebol vai dizer, tá bom, vocês não concordam, paciência. Mas já está tomada a decisão. O que é que ela vai dizer? E segue o jogo, gente. E quem é o Plata, que é um bom jogador, né? O Maradona que vai jogar esse jogo, né? Com calma também, né? Mas é isso. Eu estou achando assim, tudo que está cercando o jogo muito preocupante. Muito preocupante. E até, Mauro, pensando já nessa sequência do Flamengo, hoje contra o Vasco e na quinta contra os Estudiantes, dá para imaginar já a volta, por exemplo, dos jogadores que estão fora, Jorginho, Alexandro, hoje ou só na quarta? Se fala muito no Alexandro. Hoje não creio, não. Nenhum dos dois hoje? Na quinta, talvez. Hoje acho que nenhum dos dois. Na quinta, talvez. O Jorginho... Eu acho que é mais fácil o Jorginho voltar. O Alexandre só volta quando tiver 100%. O Alexandre é um jogador esquisito às vezes, né? Ele sente uma dorzinha, já sai. Ele vai saindo. Nem vai lá falar com o técnico, já sai. Bota outro aí. Enfim. E se machuca muito, né?
Jogador muito bom e tal, mas está se machucando demais. Tem contrato até o final do ano que vem. Mas que hoje nenhum dos dois. Não creio que nenhum dos dois jogue hoje. Quinta-feira, aí é possível. É possível que quinta-feira um deles esteja em campo, ou os dois, aí vamos ver. Até lá o que vai acontecer.